escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim nas últimas horas o caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia! Hoje é dia aceitável, porque amanhã nos pertence, né? Amanhã é outro dia, isso pertence a Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, que ainda não aceitou Jesus, aceite logo, não espere para amanhã não espere apertar, o problema aparecer. Aceite quando você está com saúde, vendo, ouvindo, andando, que é tão triste. Você na dor chorando, Senhor, me cura, Senhor, faz alguma coisa. É muito triste. Então, quando nós estamos de pé, andando, vendo, falando, todo esse conforto, vamos agradecer a Deus, valorizar, dizer, Senhor, estou aqui, Senhor, quero fazer a tua vontade, quero fazer o teu querer, não quero esse mundo de pecado, essa ilusão passageira, que tudo passageiro. Então vamos preparar para a vida eterna, para morar no céu, morar com Jesus, ter aquele gozo tremendo, está falando aqui, né? Então, irmãos, vocês que não aceitaram ainda, né? E nós que estamos no caminho, vamos valorizar, vamos dar valor, segurar com unhas e dentes. Os dias são maus, então, todo mundo está vendo, né? Todo mundo está vendo como as coisas estão. Cada coisa absurda, mas é cumprimento da palavra, não está nada fora da palavra, para nós chegar mais e mais ainda a Ele. Amém? Eu quero agradecer essa oportunidade. Receba o céu do Senhor como palma para Ele, Jesus, não é Ele não. Glória a Deus, glória a Deus. O servo do Senhor já se faz presente, já está se aproximando do altar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos orar. Quem trouxe a sua oferta, a sua moedinha para apresentar na casa do Senhor nessa noite? Pega na mão aí agora. Vamos fazer uma oração para as ofertas. Fiz uma oração para receber o servo do Senhor que já se faz presente nessa casa maravilhosa. Que Deus preparou aí para nós adorar Ele em espírito e verdade. Glória a Deus, todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Estamos aqui, ó Pai, na tua casa, Senhor Deus, essa casa de oração, o qual Senhor nos preparou para nós se reunir todos os dias, Pai. Senhor Deus, ó Pai amado, os irmãos vão contribuir com as suas ofertas, meu Deus. Trazer, ó Pai amado, as suas humildes ofertas nessa casa, Senhor, porque hoje é o culto da fundação BNB e não das ofertas recolhidas nesse dia, ó Pai, para a fundação, Senhor. Senhor, abençoa teu servo, ó Pai amado, que vai fazer a palavra nessa noite, os ensinamentos para nós nesse lugar, ó Pai. Usa teu servo poderosamente, ó Pai amado, como nunca usou antes, ó Deus, para nós aprender do Senhor nesse lugar. Amém? E graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos receber o céu do Senhor com as mãos bem alegre para Jesus, amém? Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe, meu lindo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aprender de Jesus. Só o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo Jesus. Glória a Deus. Nos deu glória em Cristo. Nós já vamos dar prosseguimento no trabalho, que é um horário até avançado. Tem um pouco de trânsito, transtorno no trânsito, mas sim, a condução, mas vamos dar prosseguimento já na palavra do Senhor nosso Deus. O irmão até já orou e nós estamos no tempo de crer na oração do servo de Deus.
crer na oração do servo de Deus é condizer com a época que estamos vivendo. A época muito importante para nós aproveitar esta oportunidade. O irmão orou e devemos crer na oração dele, porque Deus ouve a oração dos que confiam nele. Nós vamos ler a palavra de Deus já no capítulo 3 de Tito. Glória a Deus. Primeiro versículo ao 5. Glória a Deus. Tito, capítulo 3. Livro de Tito. Vamos meditar na palavra. Glória a Deus. Senhor da glória. Está bem lá no Antigo Testamento, Novo Testamento, já próximo à Epístola aos Hebreus. Louvado é o nome do Senhor da glória. Tem alguém que nos visita nesta noite? Se tem, seja bem-vindo em Cristo Jesus, Senhor da glória. Glória a Deus. Vamos já a esta meditação da boa palavra do Senhor nosso amado Deus. O livro de Tito era cooperador de Paulo, recebeu instrução pelo próprio Paulo e nos deixou também este exemplo. Glorificado o nome do Senhor da glória. Capítulo 3 de Tito. Vamos já meditar nesta palavra. Encontraram? Amém. Aleluia. Diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 3, mas nós já vamos direto dos versículos 4 e 5. Encontraram? Amém. Diz a Bíblia, a palavra de Deus. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Senhor, com que, ou seja, para com os homens. Versículo 5. Não pelas obras de justiça que praticamos, é feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Diz a palavra de Deus. Pode sentar, irmão já orou, vamos meditando nessa palavra de Deus. Palavra que cada momento essa palavra, ela vai nos libertando e nos esclarecendo de uma maneira toda importante, porque a benignidade de Deus a benignidade de Deus se refere à revelação de um Deus que é bom constante, um Deus que não vacila. E quando foi revelado a benignidade de Deus que transmite confiança nele, diz a palavra de Deus, pelo seu acordo, pela sua misericórdia, ele nos trouxe a regeneração, a renovação. Analise bem, não sei se todos estão compreendendo, mas é importante que compreendam para sentir o que a própria palavra diz. E o versículo 5 está registrado: não de obras de justiça, ou pelas obras de justiça que praticamos, mas pela sua benignidade,
Ele nos salvou pela sua bondade. Aqui a palavra diz, pela sua misericórdia. Misericórdia é acordo. Estão compreendendo? Por que eu estou comentando? Porque nessas instruções bíblicas que nós recebemos, e crendo, né? Entendamos muito bem qual é a posição de Deus para conosco. E a nossa posição também para com Deus. Porque essas palavras nos demonstram a revelação de Deus para conosco, que é totalmente diferente do tempo da lei. Um exemplo. Você crê nas Escrituras Sagradas para que vá crescendo em justiça. E a justiça é o testemunho do justo, ou seja, de que a pessoa é justa vivendo por meio da fé. Desperta muito a palavra, porque analisando bem, qual foi a época em que Deus esteve irado com o povo? E nós temos o direito de saber hoje, se Deus está irado com os domésticos da fé, os que recebem a Cristo pela fé, até mesmo antes das obras, e a posição de Deus para conosco, quem pode cooperar? Ele está contente ou está irado? Os irmãos compreenderam porque é importante o ensinamento? Ou não? Avalie bem a resposta. Porque quando a palavra está referindo que não é por obra de justiça que praticamos, mas pela sua misericórdia, a sua benignidade, é uma demonstração de Deus. Ele beneficia os que recebem a palavra com prazer, com alegria. E nós sabendo que Deus está contente, claro que a nossa vida espiritual, ela se torna mais equilibrada, ela se torna mais segura, mais garantida, mais esclarecida, mais fora de cometer pecados causados por dúvidas. Eu não sei se estou salvo ou se não estou, tenho dúvida, mas a crença na palavra, ela nos isenta do pecado de dúvida. Por isso que eu fiz a pergunta relacionada com o tempo que estamos vivendo. Se é um tempo em que Deus liberou para conosco o seu acordo e a misericórdia, o seu acordo, para qual finalidade? Ele faz o acordo, que acordo? É condição de paz, é a condição que ele transmitiu para nós. Este acordo de paz, mas não somente na palavra escrita, mas também na virtude do Espírito Santo. Ele nos trouxe esse benefício, demonstrando unicamente a sua bondade. Mas não somente a sua bondade, mas também a sua conservação da sua bondade. Então é o tempo que os que entendem, recebem a palavra, sentem seguro. De uma maneira toda é garantida. Por quê? Porque já que não é pelas obras de justiça que praticamos, mas pela sua bondade, a sua benignidade, a sua misericórdia, então vai elimina toda a nossa vanglória.
já que o Senhor nos ensina como Ele é bom, como Ele nos beneficia, então devemos dar testemunho pelo que Ele fez e não pelo que nós fazemos. Mas às vezes a pessoa, ela vangloria-se. Eu fiz isso, Deus me deu aquilo. Eu fiz aquilo, Deus me deu isso. Então, faltando com o entendimento da palavra, a pessoa, ela está dando testemunho, não o que Deus fez, mas o que ela fez. Essa é a contrapartida que, se não entendemos a palavra, a pessoa vai ao contrário. Por isso que Paulo exorta aos seus companheiros, nós lemos em Tito, devido ao confronto, na época, com um grupo de judeus que estavam já espalhados e empregavam e ainda prega hoje salvação por obras. E às vezes quem não compreende fica preso nisso, fica aprisionado naquilo que ele faz e confiante também naquilo que ele faz. Agora, quando nós passamos a compreender a boa palavra, tudo que fizemos de bom é porque Deus fez primeiro. Vocês estão compreendendo? Tudo que fizemos de bom é porque primeiro Ele fez, Ele faz, Ele está fazendo. Como sempre eu comentado, então Ele não usa negociação, nem ministério de barganha, é o ministério de investir. Ele vai investir em nós de graça. Então, por quê? Porque a graça, ela veio aliviar o jugo causado pelas ordenanças da lei. Agora, se nós não procurar, primeiro a gente ora, pede a Deus, Ele dá a compreender o efeito do jugo pesado com o jugo leve, ainda continuaremos aprisionados com aquela doutrina religiosa. O religioso, ele abrevia muitas coisas, e o religioso, biblicamente falando, ele não confia na graça, não confia que a palavra é de investimento, ele confia no que ele faz, o religioso. Pode avaliar que o religioso, ele tem não é um julgamento, é um discernimento. O religioso, ele tem aquele hábito de julgar segundo a aparência. Porque ele confia naquilo que ele está fazendo como garantia da sua jornada. Mas a palavra fala religioso. Sabe o que como estou referindo? Religioso. Ele é religado nos seus próprios pensamentos e não na virtude que traz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Não sei se vocês estão compreendendo que vale a pena estar bem orientado referente ao que Deus fez por nós. Ele está fazendo e Ele fazerá. Primeiramente, Ele investiu em nós. Qual ministério? O ministério da salvação. Trouxe a doutrina mais fácil de se compreender e ver. Como se chama essa doutrina? A doutrina mais fácil para o cristão que Jesus trouxe. Salvação. Hã? Por isso que às vezes, irmão Joel, a pessoa inverte lá um versículo, irmão,
assim por diante, e coloca uma dificuldade tão grande que nem ele mesmo chega lá. Contrário. Por isso que, talvez, um princípio assim, quando surge a pergunta, qual a doutrina mais fácil de se compreender, viver, sentir o efeito dela? Geralmente as pessoas não respondem, mas a doutrina mais fácil de se compreender e viver também é a doutrina da salvação. Por quê? Porque não é por obras, é por fé. Quando alguém ouve a palavra e crê, então ela já testemunhou de a produção. Ela produziu fruto digno de arrependimento. E esse fruto digno de arrependimento, a pessoa passa de pecador por hábito constante, passa a ser um verdadeiro cidadão do céu. Já vai direto no sentido do plano de Deus, a glória. Já vai para a glória, porque esse é o arrependimento sincero. Ele traz justificação que não deixa a pessoa confusa, e sim esclarecido na palavra. Agora é estranho, mas também Jesus falou, não é, que muitos não abraçariam a palavra dessa maneira. Sempre, quase todos os lugares, quando começa a pregar a doutrina da salvação, são poucos que frequentam. Interessante, irmãos. Parece dar a entender, entender não é que a gente observa, e tem outras influências para influenciar a pessoa emocionalmente e não no sentido da razão da palavra de Deus. Mas os perseverantes, eles vivem melhor, têm um contentamento melhor, devido à palavra. Quando você crê na palavra, cada momento você vai fazendo o quê? Crescendo em conhecimento e também na graça. Na graça. Vai crescendo na união. Crescendo em humildade. Estão compreendendo? Crescendo mais na graça. Crescendo nos comentários bíblicos. Porque a doutrina da graça, ela sempre foi uma doutrina abundante. Quando Jesus expressou: vim para que tenha vida e vida com... Não é uma teoria, é uma prática. Lá em João 10, versículo 10, que é bem conhecido, o inimigo veio a ensinar, matar, roubar e destruir, se a pessoa der lugar. Tem isso também. Não há motivo de transferir culpa para ele. Não, Deus não aceita. Então, aí quando a palavra nos diz em Efésios 4, capítulo 4, versículo 27, 28, para não dar lugar ao inimigo. E não dar lugar ao inimigo, a pessoa está convivendo com a palavra da vida. A vida com a abundância. Por que a vida com abundância? Não sei se todos podem alcançar esse comentário bíblico sobre a abundância. Hoje, Deus nos deu, os que recebem a palavra, abundantemente 3 ministérios específicos. Isso é abundância.
Quer dizer, eu recebo, sinto seguro. Os membros também recebem, sentem seguro. E isto é a abundância. É uma dos benefícios que Deus nos dá com abundância. 3 ministérios cada pessoa possui para que ela possa depender da sua fé cristã. Um dos ministérios que a pessoa possui hoje, estou falando pessoas, são homens e mulheres que aceitam a palavra, é o ministério de sacerdote. Talvez alguém ainda não descobriu esse tesouro na vida, nossa ministério de sacerdote. Por quê? Não existe algo mais rico do que a pessoa ela ter essa liberdade de falar diretamente que é o trono da graça. Direto no trono da graça, sem precisar intermediário secundário. Mas hoje as pessoas preferem mais alguém que conta a vida dela do que ele mesmo chegar perante Deus. Na prática do título de sacerdote, do que ela exercer essa prática. Estão compreendendo ou não? Agora, como está para muitos, às vezes há o desprezo das profecias, mas a palavra diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios 6, primeiro diante, diz aquilo que nós temos que ter muito cuidado para não receber a graça de Deus em vão. A pessoa Deus deu o título na prática e às vezes a pessoa despreza e não valoriza aquilo que recebeu e comete pecado de negligência. Nós já tivemos esse comentário, mas vamos aqui no Apocalipse, capítulo 1. Abre as nossas Bíblias, para que não andemos distraídos, mas sim atentos, alertas, por meio da palavra do Senhor nosso Deus. Não sei se alguém quer ler. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Quer ler, irmão? Edson. Pode ler. Apocalipse capítulo 5 e 6. Capítulo 1, versículo 5 e 6. Capítulo 1, 5 e 6. Isso. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Aquele que nos ama, a fiel testemunha, o príncipe dos reis da terra, que é Cristo. Hoje não parece ser tanto assim Cristo como o príncipe dos reis da terra, mas no milênio cumprirá toda esta palavra e ele entregará ao direito, à autoridade sobre as mais altas autoridades desta época para nós, a igreja redimida. E ele reina sobre todo o principado potestade, toda a comunidade ou seja, toda a comitiva, melhor dizer, a comitiva de leis será entregue a ele, será entregue a ele pelo Pai, claro. E ele entregará a nós, tanto ele reina como nós também reinamos, devido à abundante graça. E a palavra nos diz que é porque ele nos ama. Esse amor chama amor ágape. É um amor que não dá para se explicar.
O amor é de tal maneira que ele apanha essas pedras brutas que éramos nós no passado e faz com que nós sejamos pedras lapidadas pelo Espírito Santo, usando uma figura de linguagem, e pedras preciosas, pedras brilhantes para Ele. Glória a Deus! É preciso que expliquemos para que compreendemos. De pedras brutas para pedras preciosas lapidadas por Ele. De pedaços de barros para vaso precioso para Ele. Então, isso demonstra o amor, amar alguém mais do que ele merece. É a atitude de Deus para com a igreja. É a atitude de Deus para com o mundo. Os que recebem a sua palavra. E o versículo 6, como vemos, e nos fez o quê? Reis e sacerdotes. Isso. Para Deus, o Pai, a Ele se honra e glória para todos sempre. Amém. E ação de graças. Agora, qual é a posição de um sacerdote? Hã? É direto? Hoje parece que a pessoa tem prazer em colocar a pessoa lá embaixo e falar: Deus está me mostrando sua vida assim, 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 assim. E a pessoa crê. Só que é um desrespeito à dignidade. Pedro diz que no meio do povo de Deus surgem falsos profetas que blasfemam contra as dignidades. Aquilo que é digno, ele acha que não é digno. Segundo Pedro, capítulo 2, fala muito, principalmente no versículo 11, 12, 13 na sequência, os primeiros versículos 4. Agora, um sacerdote hoje, por que eu não orei? Quem estava dirigindo o culto? Não era um sacerdote? Ou não? Se levar em brincadeira, é um irmãozinho qualquer. Mas se levar na sinceridade da palavra de Deus, a palavra não mente. Quem estava abrindo, fazendo a primeira parte era um? Hã? Isto. Por quê? Nós não devemos, irmãos, às vezes, tomar levianamente o tesouro que Deus deu a cada servo, seja homem ou mulher. Agora, o sacerdote no Antigo Testamento, era eles que controlavam a vida espiritual do povo, tanto a vida espiritual, a vida social e também a área da medicina. Eles eram especializados em medicina, eles conheciam doenças até nas paredes. Quem já leu? É só você pegar o livro de Levítico 14 e capítulo 15 também. Ali tem os detalhes sobre o sacerdote. Ele examinava as pessoas e também os lares aonde as pessoas estavam habitando. Tinha uma habilidade tão direta com Deus que ele chegava a esta posição. O sacerdote tinha também na aba dos seus vestidos, no lado, melhor dizer, dos seus vestidos, duas pedrinhas eram brilhantes, chamavam Urim e Tumim. Quando alguém queria consultar a Deus através do sacerdote, então não era a pessoa que chegava diretamente a Deus. Quem chegaria? E se a resposta fosse reta diante de Deus, ou não fosse repreensão, fosse uma resposta de edificação, as pedrinhas acendiam.
Veja que ministério. Era o primeiro celular que houve ligado do homem de Deus lá na glória. Eita, Deus maravilhoso! Estão compreendendo? Então as pedrinhas acendiam. No caso lá do capítulo 28 de Mateus, de 1 Samuel, Saul foi consultar a Deus pelo sacerdote. As pedrinhas continuaram a apagar. Então Saul se revoltou. Deus não me respondeu não. Deitei, dormi, também não sonhei. Cheguei perante o profeta, ele não deu depoimento. Urim e Tumim também não acendeu a meu respeito. Então estou desamparado. Eu vou partir para a feitiçaria. Olha o perigo. Mas hoje é diferente. Hoje vocês às vezes estão pensando um problema, talvez familiar, pessoal, e algo que vem em confronto, mas de repente você pede a Deus o discernimento, aí gera aquela alegria no coração. Aí é o sacerdote falando com Deus. Eita, Deus maravilhoso! E também Deus respondendo a solução. Ou então vem aquela agonia, aquela tristeza, é Deus repreendendo o sacerdote que ele às vezes está errado, mas ele tem o direito de conhecer quando está errado pela presença do Espírito Santo. Por isso que é chamado de sacerdote, porque cada um de nós hoje temos essa doutrina chamada doutrina apologética, é a defesa da nossa fé cristã. Por isso que quando a pessoa ela julga a outra pessoa, algo que não é pecado, mas para ela é pecado religioso nessa mania de criticar os sacerdotes, inventar pecados aquilo que não é pecado. E quando não é pecado, a consciência de quem está usando não está acusando, mas a consciência do religioso ela está ferindo a parte psicológica do servo de Deus, porque ela não é observadora, é juízo. Agora hoje o sacerdote, seja irmão ou irmã, vai direto ao trono da graça, a fim de alcançar o que? Socorro. É uma realidade nisso. Agora o rei, qual é a atitude de um rei? Reinar. Nos fez reis e sacerdote. O sacerdote chega direto ao trono da graça. Vai abrir na sua Bíblia aí lá no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, versículo 14 ao 16, pois nós vamos essa conclusão. Agora, o rei reinar. Já que temos de Deus o Espírito Santo, não podemos dizer que não, mas em abundância, em forma de derramamento, a graça do Senhor da glória. Então nós temos domínio sobre o pecado causado pelo mundo, o pecado causado pela lei e pela carne. Então nós estamos reinando. Os que compreendem a boa palavra está rei, porque está reinando sobre quantos tipos de pecados? Vamos, irmãos, aprendendo para que a meditação é a saúde mental. Você pode às vezes ficar doente fisicamente, mas a mente ela está conectada com a mente de Cristo por causa do derramamento do Espírito Santo. Então analise bem, nós estamos reinando sobre, mas como eu posso reinar sobre a lei se eu não conheço a lei? Examine a Bíblia. Senão não reina mesmo, pensa que está reinando sobre a lei e a lei está reinando sobre vocês. Aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versos 14 ao 16, veja como diz a palavra de Deus. Se o irmão quiser ler, pode ler, ou dos irmãos,
o irmão Joel, uma das irmãs, o irmão Edson. É bom que nós leiamos a Bíblia crendo nela para crescer. Pode ler, Joel. Aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 ao 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que primeiro nos céus, Penetrou nos céus. e Isso. sobre os céus retenhamos firme A a nossa confissão. confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem Pecado. cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar a graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, hoje a comunicação é Genemate segunda. Apesar que o povo eles se baseiam, se alguém não falar minha vida, também eu não sei onde estou. Mas, segundo a palavra que é digna de aceitação, nós temos um sacerdote, Cristo. O sumo sacerdote é o supremo, é o superior de tudo, né? Sobre a casa de Deus, que penetrou nos céus, aonde nem Elias nem Enoque foram, mas Jesus foi a sétima glória. E a palavra nos expressa que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas um que é como nós, e tudo foi tentado, mas sem pecado. Por que ele não teve pecado? Nem congênito, nem pecado por herança, igual todos nós temos ainda. Está no sangue o pecado congênito, chamado hereditário. Agora, Cristo, ele não teve. Por quê? Porque ele não teve herança biológica referente a Adão. Ele não teve, a única coisa que ele teve semelhança de Adão foi ao seu semblante decaído de menino para adolescente, jovem, depois adulto, que é uma demonstração, semelhança de pecados, mas sobre a sua herança por sangue, causado por sangue, ele não teve pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Esse é o líder que nos beneficiou como sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. E aqui, como o irmão leu, retenhamos, pois, a nossa confissão. E ele diz a palavra: cheguemos, pois, com Confiança. Confiança aonde? O trono dos presentes, porque graça é presente. Não é você fazer uma barganha, fazer um compromisso, começar de propósito para receber um benefício, não. Chegamos com confiança. A confiança é a maneira de não desconfiar. É a expressa maneira de crer naquele que é fiel para cumprir o que ele prometeu, a fim de alcançarmos o quê? Acordo, que é a misericórdia com ele. O acordo leva a nós, como a ser filhos de Deus, mas com uma liberdade com ele, no sentido de amizade cristã, que ele chega a nos chamar de meus amigos. Eita Deus, mas não é uma palavra leliana, é uma palavra real. E lá no trono da graça está a providência,
divina. Por que devemos chegar sempre? Porque o vaso é precioso, ou seja, o tesouro é precioso, mas o vaso é fraco. O vaso é de barro. Até chegar aquele vaso que, como diz a palavra, que Deus passa da corruptibilidade para a incorrupção, para aquele que não se corrompe mais, mas ainda estamos nessa peregrinação, só que nessa esperança que não murche, sacerdote. E também nós somos o quê? Profeta. A gente dá graça, às vezes em pensamento, em voz alta, em oração, que Ele nos fez pessoas adoradoras. O sacerdote vive adorando. A menção que o servo de Deus deve aprender pelo Espírito de Deus não desprezar é fazer menção de Deus em ato de adoração. Qual é que é a adoração? Primeiramente, você agradece a Deus pela salvação. É a maneira que você sabe que Deus, você está com Cristo e Cristo conosco. Maneira de fazer, quem está compreendendo? Amém. Então, não podemos praticar de outra maneira que o Espírito de Deus nos ensina. E a Bíblia diz em Apocalipse 19, versículo 10, parte B, que todos que testemunham de Jesus com verdade é profeta. Mas hoje tem alguns que às vezes não usam o conteúdo da palavra, eles usam o conteúdo pessoal, irmão Edson. Nós estamos comentando sobre instruções na Bíblia Sagrada, tirando daqui e testemunhando. Agora, quando há falta de compreensão ou demonstração contrária, a pessoa tira dela e joga aqui, chamado a doutrina neopentecostal, e conhecida também como a doutrina exegese. Eu no texto, não é o texto em mim, é eu no texto. Tem essa palavra, e a gente se vê muito isso, mas vocês estão compreendendo ou não? Compreendendo mesmo? Quem é sacerdote aí para a glória de Deus? Tem uns que está meio assim ainda, não é? Que não chegou à conclusão. Mas nós podemos erguer a mão como um sinal que não vem de nós, mas como um sinal que Deus nos fez porque Ele é bom. Ele fez porque Ele quis fazer. Não vem de vós, é o dom dEle. Não vem de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. E podemos crer na palavra, e quando você passa a crer nas Escrituras Sagradas, contribui para um grande crescimento espiritual, que é a base que nos leva à frente do reino de Deus, a busca do reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas irão ser acrescentadas. E Deus continua abençoando nessa palavra. Amém. Deu para receber? Amém. Preste atenção. Para hoje, irmãos, quem fala em reis e sacerdotes são alguns. Fala que a gente ouve os depoimentos assim. Eu sou profeta, mas você não é. Se você não é, eu tenho que profetizar para você. Mas eu sou profeta, o irmão é. Então qual é a nossa atitude? Comentar. Estão compreendendo? Porque na realidade da palavra, todos são profetas. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos encheu do Espírito.
para uma finalidade exclusiva para a glória dele. Vamos encerrando com esse versículo do capítulo 5, a Epístola aos Efésios, versículos 18 e 19. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor da glória. Quem está compreendendo estão sendo beneficiados tanto na saúde física quanto na espiritual, que vai na frente, se a pessoa crê. Efésios capítulo 5, versículos 18 e 19. Aleluia! Encontraram? Como está escrito, irmão? Pode. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isto. E depois, na sequência, diz a Bíblia, dando sempre graça por tudo concernente à vontade de Deus. Não é que irmão, foi atropelado, graças a Deus. Não, tem que ter com sinceridade, não é? Na palavra de Deus. Então, encher do Espírito Santo não é para que um fique contando a vida do outro, adivinhando até número de RG, coisas terríveis que faz nas cartomantes, como diz a minha esposa, as videntes, não é? Assim por diante, a gente vê muito essa doutrina de evidência, claro, evidência contando, não. É para que o nosso ajuntamento seja completo de comentário, falando entre vós, entre salmos, hinos e cantos espirituais. Porque quando a pessoa enche do Espírito Santo, ela é temente a Deus e respeita a categoria do outro. Por isso que os que comentam tem o nome escrito no livro das memórias. Lá em Malaquias 3,16. Os que temem a Deus, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atende e os ouve. E é um memorial escrito. Essa palavra. Por isso que Paulo, tirando o contexto, levando o contexto, tirando o texto de Malaquias, ele leva para o Novo Testamento. Dizendo, olha, entre vós, falando entre vós, a gente sabe que os cantos espirituais, por tudo dando graça a Deus, e se alguém tiver alguma coisa contra o outro, assim como Cristo perdoou, fazei-os também. Mas Deus manda fazer, mas Ele prepara-nos para fazer. Então fica leve, não é? Compreenderam? Então é bom que estejamos sempre possuindo e dominando o que Deus nos deu, esse potencial próprio. É uma realidade nisso. Vamos já agradecer a Deus. O irmão, com a oportunidade, irmão Edson, hoje não deu, irmão Edivaldo,